Questão 32 do primeiro módulo de matemática do curso preparatório para o Enem. Aqui ele nos pede para simplificar essa expressão. Vamos lá. Observe que aqui nós temos 2 elevado a menos 2 terços e aqui 3 elevado a menos 2 terços. Se o expoente é negativo, nós vamos inverter numerador com denominador e o expoente passará a ficar positivo. Nesse caso aqui, nós vamos escrever ele como 1 sobre 2 elevado a 2 terços. Não vou precisar colocar o expoente em cima, porque 1 elevado a qualquer expoente sempre dá 1. Menos 1 sobre 3 elevado a 2 terços. Os parênteses, nós temos vezes, e aqui nós temos essa subtração que está elevada a menos 1. Portanto, eu vou também inverter raiz cúbica de 3 menos raiz cúbica de 2, inverter, e o expoente que é negativo fica positivo. Elevado a 1, ele próprio, não muda. Vezes raiz de 36, raiz cúbica de 36. Esse 36 eu posso simplificar fatorando ele e transformar ele em 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Próximo passo que eu vou fazer. Aqui eu vou transformar em raiz. Aqui vai ficar raiz cúbica de 2. Lembre-se que o denominador vira índice e o numerador vira o expoente. 1 sobre a raiz cúbica de 2 ao quadrado menos 1 sobre a raiz cúbica de 3 ao quadrado vezes, aqui eu vou deixar dessa forma, 1 sobre a raiz cúbica de 3 menos 3 raiz cúbica de 2 vezes, aqui eu tenho um produto, eu vou separar eles, 2 ao quadrado vezes raiz cúbica de 3 ao quadrado. Próximo passo, tentar resolver essa subtração. Primeiro passo é tirar o MMC. Nesse caso, o MMC vai ser o produto dessas duas raízes, ficando dessa forma. Raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes a raiz cúbica de 3 ao quadrado dividido. Como vamos pegar aqui? Vamos dividir e o resultado multiplicar. Dividido por esse aqui, pegando esse valor dividindo por esse vai cortar com esse, os dois são iguais, vai sobrar esse. Vai ficar raiz cúbica de 3 ao quadrado menos. Esse aqui dividido por esse aqui, os iguais vão cancelar, vai ficar o outro. Vai ficar raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes 1 sobre raiz cúbica de 3 menos raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes a raiz cúbica de 3 ao quadrado. Como tudo isso aqui é um produto, observe que esse valor aqui é igual a esse, então eu posso fazer o cancelamento. Cancelar esse com esse. Aqui nós temos essa expressão vezes 1 da ela própria, vai ficar, então, raiz cúbica de 3 ao quadrado menos a raiz cúbica de 2 ao quadrado no numerador, e no denominador nós temos a raiz cúbica de 3 menos a raiz cúbica de 2. Aqui nós precisamos racionalizar. Para isso eu preciso pegar um valor para poder multiplicar numerador e denominador para que a expressão fique de tal forma que eu possa cancelar as raízes. Então eu preciso encontrar um valor que eu possa cancelar as raízes. Basicamente eu precisaria encontrar um valor para que fique raiz cúbica de 3 ao cubo menos a raiz cúbica de 2 ao cubo. Lembrando que quando se nós tivermos
o cubo da diferença de dois termos a ao cubo menos b ao cubo. Nós podemos fatorar, vamos colocar aqui, ficar mais fácil. O cubo do primeiro menos o cubo do segundo. A diferença de dois cubos, ele pode ser fatorado dessa forma. O primeiro menos o segundo, vezes o quadrado do primeiro, mais o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, se vocês observarem aqui, eu tenho um termo menos outro. Eu posso considerar esse aqui como A e esse como B, portanto, eu vou multiplicar pelo quadrado do primeiro mais duas vezes, mais o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Faço no numerador, faço no denominador. Ou seja, eu vou multiplicar por raiz cúbica de 3 ao quadrado, mais raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 2, mais a raiz cúbica de 2 ao quadrado. O mesmo eu faço no denominador. 3 ao quadrado, mais a raiz cúbica de 3 vezes a raiz cúbica de 2, mais a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Aqui nós vamos multiplicar, nós temos esse, vai ser esse vezes cada um dele, e assim vai. Vamos começar. Raiz cúbica de 3 ao quadrado vezes raiz cúbica de 3 ao quadrado, ele vai ser igual a raiz cúbica de 3 à quarta. Raiz cúbica de 3 ao quadrado vezes esse valor aqui, raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 2, vai ficar a raiz cúbica de 3 ao cubo, porque nós temos 2 mais 1, que é 3, vezes 2. Agora, a raiz cúbica de 3 ao quadrado vezes a raiz cúbica de 2 ao quadrado, vai ficar a raiz cúbica de 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Agora, vamos pegar esse aqui e multiplicar por cada um deles. Menos a raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes a raiz cúbica de 3 ao quadrado, vai ficar menos a raiz cúbica de 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Menos a raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes a raiz cúbica de 3 vezes a raiz cúbica de 2, vai ficar a raiz cúbica de 3 vezes 2 ao cubo. 1 mais 2, 3. E por último, a raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes a raiz cúbica de 2 ao quadrado. É igual a raiz cúbica de 2 à quarta. No denominador, como já sabemos, esse aqui, que é semelhante a esse, vai dar o cubo do primeiro menos o cubo do segundo. Como o primeiro termo é raiz cúbica de 3, vai ficar o cubo, menos a raiz cúbica de 2 ao cubo. Aqui nós temos, vamos simplificar mais ainda essa expressão. Vejam, no numerador nós temos a raiz cúbica de 3 à quarta, que eu posso pegar, passar 3 na frente, vai ficar 3 raiz cúbica de 3. Mais esse 3 aqui, 3 ao cubo pode sair da raiz, vai ficar 3 raiz cúbica de 2. Observe que essa expressão ela é igual a essa. Raiz cúbica de 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado menos a raiz cúbica de 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Podemos cancelar. Aqui menos a raiz cúbica de 3 vezes 2 ao cubo. 2 ao cubo pode sair da raiz. Menos 2 raiz cúbica de 3 menos, aqui o 2, eu posso tirar 2 da raiz, sobra 2. Menos 2 raiz cúbica de 2. No denominador, podemos cancelar aqui, fica 3 menos, cancelamento também, 3 menos 2. 3 menos 2 dá 1.
Portanto, eu só preciso me preocupar com os valores do numerador. Continuando aqui a resolução, nós paramos nessa parte. Então, observe que agora temos 3 raiz cúbica de 3, mais 3 raiz cúbica de 2, menos 2 raiz cúbica de 3, menos 2 raiz cúbica de 2. Tudo sobre 3 menos 2. Bom, aqui são radicais semelhantes, então podemos simplificar. 3 raiz cúbica de 3 menos 2 raiz cúbica de 3 vai dar 1 raiz cúbica de 3, ou seja, raiz cúbica de 3. 3 raiz cúbica de 2 menos 2 raiz cúbica de 2. 3 menos 2 dá 1. Da mesma forma, teremos raiz cúbica de 2. 3 menos 2 dá 1. Não precisa colocar 1 no denominador. Então, vejam que aqui já está o mais simples possível. Porém, nas alternativas não tem esses valores. Mas lembre-se, se nós tivermos uma raiz, podemos transformar em uma potência, que pode ser escrito como 3 elevado a 1/3 mais 2 elevado a 1/3. Vejam que na alternativa B temos 2 elevado a 1/3 mais 3 elevado a 1/3, que é o mesmo valor. Logo, a alternativa correta é a B.